ações bastante substanciais nisso, que é uma mistura de culturas que o exército de Alexandre vai levando, vai deslocando e vai difundindo junto com suas conquistas militares. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui eu trouxe uma divisão em períodos que é muito comum de ser utilizada quando nós pensamos na história da Grécia Antiga. Contudo, é importante frisar algumas coisas. Por exemplo, essa delimitação temporal não data da antiguidade. Portanto, não foram as pessoas que ali viveram que pensaram, olha, nós estamos hoje na Idade do Bronze. Essa periodização data do século XIX, foi feita por um alemão chamado Winckelmann, ou seja, é alguém da Europa, mas de fora da Grécia, que vai lá no século XIX pensar em um modo de delimitar fases dentro do desenvolvimento dessa cultura. A Idade do Bronze, então, é aquela em que teve o desenvolvimento das culturas minoica e também da cultura micênica. A Idade das Trevas, aquele nome dado ao período em que ocorreu o desaparecimento da escrita. Muito simbólico, inclusive, se utilizar esse termo, né? Porque nós também sabemos que Idade das Trevas é um termo utilizado muitas vezes para nomear a Idade Média, justamente por seu caráter pejorativo. A Idade Arcaica é o período em que nós temos o surgimento das polis na Grécia Antiga. A Idade Clássica é o período das guerras médicas e também da Guerra do Peloponeso. E por último, a Idade Helenística, que tem o seu início marcado ali pela conquista dos gregos pelos macedônios e que vai até o período de ascensão do Império Romano. Perceba então que o que nós vamos falar agora é sobre este período aqui, ou seja, a partir do momento em que o exército da Macedônia conquistou as polis grega. E o nome dado a esse período é helenístico. Helenístico enquanto essa cultura, que ela é grega, misturada com essa cultura macedônia e misturada com uma série de outras culturas vindas justamente dos povos que já compunham este império. Vamos lá para a tela, por favor. Então nós temos aqui, né, o período helenístico. Foi criado no século XIX, essa definição, junto com o helenismo, por esse autor que também é alemão, chamado Droysen. Antes da sua contribuição, o período helenístico era visto apenas como uma época intermediária, ou seja, como o meio termo, né, entre a conquista dos gregos pelos macedônios e a conquista dos romanos. Então, como se estivesse no meio do caminho, né? É a partir daqui e da sua leitura a respeito da civilização grega que nós vamos pensar o período helenístico a partir de outro modo. Ele também é o primeiro historiador a dar vida a uma biografia de Alexandre nos moldes da disciplina histórica. Isso não é à toa. Nós estamos falando do século XIX. A história, enquanto ciência, data do século XIX, quando se começa a pensar em fontes, em perspectiva, em uma narrativa. Então, ele é o primeiro que vai tratar dessas fontes que dizem respeito a Alexandre o Grande. Uma coisa muito legal da cultura helenística e dessa difusão da cultura advinda dessa expansão territorial do Império Macedônico é a questão das artes. Nós temos uma produção muito grande de obras de arte diversas, com destaque para a escultura. E eu trouxe uma para a gente visualizar. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui é uma escultura belíssima, chamada Laocoonte, que data de aproximadamente 40 anos antes de Cristo. Não se sabe exatamente a data, mas é ali, por volta de 40 anos antes de Cristo. Essa escultura tem uma dimensão de aproximadamente ali 2 metros por 1,60 m. É bastante grande, né? E é feita em mármore. Pense comigo, eu estou falando de antes de Cristo, uma escultura com as ferramentas que existiam em 40 antes de Cristo. Esse escultor trabalhou o mármore com essa desenvoltura, com esta perfeição. Essa escultura hoje se encontra no Museu do Vaticano. Ela foi encontrada novamente no século XVI e hoje, então, se encontra exposta no museu. A escultura retrata o momento em que Laocoonte era morto, junto com seus 2 filhos,
engolido, né, morto ali por uma serpente, como resultado de uma punição de um deus. Veja a perfeição, frisando, é um trabalho em mármore produzido antes de Cristo. Veja, nós temos nesse período helenístico muito mais do que o intervalo entre a conquista da Macedônia e depois a conquista dos romanos. Nós temos uma difusão de arte absurdamente grande. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, período helenístico é a época de alargamento das fronteiras do mundo, conhecido e união dos povos sob a cultura grega, preparando o caminho, inclusive, para o surgimento do cristianismo. Contudo, essa leitura, note que dá muito foco para a cultura grega, né? Como se a cultura grega fosse pura, como se isso fosse meramente somente grego e não tivesse parte da cultura macedônia e parte dos outros povos que já tinham sido subjugados pelo exército macedônio. É por isso que esse próprio conceito de helenismo passa também a ser criticado. Vamos lá para a tela, por favor. Veja só. Helenização, conceito criticado a partir do século XX. Note que é criticado bem mais próximo de nós no tempo, né? Daí a tal da historiografia, o jeito de produzir história, né? O que existia nesse contexto de século XX? O contexto de descolonização e desconstrução do discurso da superioridade cultural europeia. Perceba que é como o caminho contrário. Até o século XIX, período de imperialismo, exaltava-se sobremaneira a cultura grega, como se fosse a melhor coisa que pudesse existir, e única e pura, e somente ela. A partir do século XX, começa a se pensar de modo de mistura de cultura. Então, um período helenístico como uma cultura que é grega, mas também é macedônia, mas também é marcada por tantos outros povos diversos que formavam esse império. É daí quando nós falamos que, para pensar história, nós precisamos pensar o que estava acontecendo quando esse tipo de história foi produzida. No contexto em que passou-se a pensar desse modo mais inclusivo, digamos assim, ocorria o processo de descolonização, ou seja, as nações da África estavam se transformando em nações, saindo desse poderio europeu que tinha marcado, assolado todo o século XIX, começa-se a se ter outras questões, outros problemas, e a não mais ver a cultura europeia como a única cultura, e sim como uma cultura. Fechamos esse bloco. Já que estamos falando sobre período helenístico, Império Macedônia, é claro que nós precisamos falar sobre esses que marcam o início desse império e o seu apogeu, digamos assim. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, Filipe II. Perceba essa escultura, né? É uma escultura em que ele está com uma vestimenta de combate. Nós temos a mão rígida para cima, então é uma postura mesmo de poder. É uma postura de aquele que se impõe, além da própria presença, né, de uma espada ali na sua cintura. Filipe II, que governou a Macedônia entre os anos de 359 e 336 a.C. Perceba que é um governo breve, inclusive porque a expectativa de vida naquele contexto era bastante baixa, né? As pessoas morriam bem cedo, morriam, principalmente esses que eram ligados ao exército, né? Mas morriam também não somente em conflitos, como de doenças e de uma higiene que estava muito diferente, era muito diferente da higiene que nós temos hoje, por exemplo, alimentação e tudo mais. Ele promoveu mudanças importantes no exército macedônio, criando, por exemplo, uma unidade de cavalaria e também uma infantaria. E derrotou a coalizão grega em 338 a.C. Perceba que quando ele consegue ali derrotar os gregos, pouco depois ele já morre. Então, é só um início mesmo do domínio macedônio em relação aos gregos que tem ali a liderança do Filipe II. Quando ele morre, pouco depois da conquista, então, ele deixa o poder para o seu filho, para Alexandre. Mas, nesse contexto, Alexandre tinha ali cerca de 20 anos. Aí a gente pode pensar, nossa, mas 20 anos é bem novo, né?
Mas lembre-se que a expectativa de vida lá era bem diferente da expectativa de hoje. Então, naquele contexto era muito comum, é o mais normal, inclusive as pessoas morrerem com 30, 30 e poucos anos de vida. Eu já teria ultrapassado, por exemplo, a expectativa de vida naquele contexto. Nós sempre temos que pensar a partir do contexto em que estamos olhando e não a partir do momento em que nós estamos vivendo, né? Vamos para a tela, por favor. Alexandre, então, herda esse Império Macedônio, recém conquistando a Grécia, e governa entre os anos de 336, quando o pai dele morreu, Filipe II, né, até o ano de 323. Perceba que também é um governo breve. Ele que morreu com 33 anos, então morreu bem jovem também, né? Mas naquele período, o normal para aquele contexto. Liderou a conquista de vasto território. Por exemplo, ele foi reconhecido como faraó no Egito. Note a simbologia disso. Um reconhecimento muito grande do seu poder, da sua influência, porque faraó era uma divindade no Egito, era um descendente de deuses, então ele foi considerado, foi reconhecido como faraó ali. Várias produções foram feitas a respeito de Alexandre. Vamos para a tela, por favor. Algumas delas baseadas em fontes escritas, mas essas fontes foram majoritariamente feitas bem depois da sua morte. Então são fontes bem saudosistas, em sua maioria. E outros tipos de materiais, por exemplo, moedas, bustos, estátuas e assim por diante. Estes sim, mas que datam da época em que ele estava vivo, ou pouco depois da sua morte. Então, são tipos de fontes bem diferenciadas entre si. Começou-se a trabalhar com Alexandre, sobre Alexandre, principalmente a partir deste historiador no século XIX, o Droysen, como nós já mencionamos, um alemão que vai ali pensar sobre essa cultura grega e sua difusão ali no século XIX. Século XIX, destaco, é o período de imperialismo, portanto, a leitura dele é muito pautada nessa visão de que, assim como os europeus estavam levando a cultura para os povos da Ásia e da África no século XIX, ele entendia que Alexandre estava levando a cultura para os povos, tantos outros que eram bárbaros naquele contexto. Uma leitura bem focada, bem privilegiando uma cultura em detrimento de todas as outras. Vamos para a tela novamente, por favor. Então, ele que é o primeiro estudioso a criar uma obra sobre Alexandre, nos moldes dessa disciplina histórica, lembrando que a história enquanto ciência data justamente do século XIX. E ele foi influenciado pelas fontes antigas sobre Alexandre e pelo contexto político em que ele escreveu, que é o tal do imperialismo que eu acabei de mencionar. Contudo, eu vou melhorar aqui uma expressão, né? É muito comum nós falarmos tal pessoa foi influenciada por. Ninguém é influenciado enquanto o negócio está aqui e desceu em mim. Não, a gente escolhe coisas com quem trabalhar. Ele escolheu certas fontes para trabalhar com Alexandre. E o modo como ele escolheu e o modo como ele leu essas fontes serviu também para criar uma imagem muito valorativa de Alexandre. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui um fragmento, então. Qualquer semelhança entre a retórica do imperialismo europeu e o conceito de helenização aplicado por Droysen ao estudo das sociedades antigas não é fortuito. Veja, nós sempre precisamos pensar em que contexto esta leitura foi produzida. Durante boa parte do século XIX e XX, a expedição de Alexandre foi vista pelos europeus como uma prévia de sua política imperial, de modo que a ideia de helenização diz mais respeito à época em que foi criada do que as relações culturais do período helenístico. Veja, esta leitura sobre a Grécia diz mais respeito àquilo que acontecia na Europa no século XIX do que propriamente dita a Grécia. Porque era um modo de tentar validar as ações europeias naquele contexto de século XIX. Veja, o que os gregos fizeram lá na antiguidade, nós estamos fazendo aqui. O que seria isso? Esse levar a cultura, levar uma civilização. É claro que isso depois também foi questionado. Fechamos esse bloco. O governo de Alexandre foi bastante breve. Ele subiu ali ao poder com 20 anos e faleceu aos 33 anos.
13 anos somente de governo. Ainda assim, ele conquistou diversos territórios e expandiu muito essa cultura helenística. Um problema foi que quando ele morreu, ele não havia determinado um sucessor. Note, quando o pai dele, Filipe II, morreu, o poder passou automaticamente para ele, como herdeiro do poder de seu pai. Quando ele morreu, 13 anos depois, há um conflito para ver quem ia suceder este poder. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos, então, um problema de sucessão que acaba gerando a divisão do império em grandes unidades, aqueles que são chamados de reinos helênicos. Perceba que o nome helênico, helenismo, ele está sempre presente, né? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o reino Seleucida e do reino Ptolomaico. E uma coisa interessante de se pensar nisso, por quê? Porque tanto o reino Seleucida quanto o Ptolomaico, eles foram administrados por pessoas que até então eram generais do exército de Alexandre. Perceba, ele não havia definido, não havia determinado um sucessor. Aqueles que governam esses reinos, cada um dos reinos com o qual houve a divisão do Império Macedônio, nada mais são do que pessoas que compunham o seu exército, tão vitorioso naquele contexto. Vamos para a tela, por favor. Então, aqui o Império Seleucida, tem como a Babilônia como sede, tem como fundador o Seleuco, né? Daí o nome, bastante narcisista, né? Por sinal, Seleico, então, o Império Seleucida. Ele, então, como eu disse, era até então um general de Alexandre. Sofreu com revoltas internas, teve como últimos pontos de resistência tomados pelo general romano Pompeu. Lembrando que, num futuro próximo, os romanos conquistaram ali o Império Macedônio. E acabou, no ano de 64 a.C., justamente com o domínio por parte dos romanos. O outro império, o Império Ptolomaico, que foi ali o Ptolomeu, o fundador, né? Claro que você já deve ter associado Ptolomeu à figura de Cleópatra, né? Tem como destaque nessa dinastia o controle do Egito. E o Egito dizia muito, tinha uma importância bastante grande, para além de uma conquista pura e simplesmente. Nós estamos falando de uma conquista que é territorial, obviamente, de uma civilização que é muito importante, obviamente, que também era marcada por uma região de localização privilegiada, que nós temos ali uma proximidade muito grande da Europa, uma proximidade muito grande da Ásia, então uma localização que possibilitava um deslocamento muito bom, tanto para atividades comerciais como de tropas e assim por diante. Esse Império Ptolomaico, que foi o mais próspero, né, o mais grandioso dentre os que se formaram após a morte de Alexandre. Vamos para a tela, por favor. A dinastia Ptolomaica foi responsável por grandes realizações culturais. Então, por exemplo, o florescimento da cidade de Alexandria. Perceba a referência constante, né, ao Alexandre o Grande, né, com o farol de Alexandre, a biblioteca e os diversos templos que foram ali construídos. E ali a simbologia, a importância, inclusive, de Cleópatra, que foi a última rainha desta dinastia. É interessante nós pensarmos isso, né? Nós pensarmos em uma mulher e toda a simbologia e a importância e a necessidade de nós pensarmos sobre isso, porque é uma mulher que tem destaque dentro de uma história que é de forma marcada, muito voltada para homens. Lembrem, por exemplo, que nós já tratamos disso também, quando se produziu um filme sobre Cleópatra lá em 1960, retratou-se Cleópatra como uma mulher submissa aos homens. Não tem sentido algum, né? Não tem. Essa reprodução de cinema diz muito mais da década de 1960 do que da Cleópatra em si, do que da importância que ela teve para essa dinastia ptolomaica, para a história do Egito e para o tanto quanto ela é mencionada na história desde sempre. Vamos lá para a tela, por favor. Eu trouxe aqui duas esculturas. A primeira de Ptolomeu e a segunda ali de Cleópatra, destacando que ela foi a última governante dessa dinastia ptolomaica até o momento em que o Egito se transformou em província romana no ano de 30 antes de Cristo. É daí que nós temos um crescimento muito grande, né, das conquistas romanas,
civilização romana, que nós veremos na próxima aula, destacando ali esse processo de crescimento absurdo até se formar um dos maiores impérios que já existiram na história, não somente na antiguidade. Para finalizar, vamos lá para a tela, por favor, pensar sobre, ok, o Império Macedônio dominou a Grécia. Tá, mas o que foi feito com esse domínio, para além dessa cultura helenística que foi formada? O que foi feito, por exemplo, com Atenas durante esse domínio macedônio? E por que destacar aqui Atenas? Justamente devido à importância que essa polis tem para a história da Grécia, a especificidade, por exemplo, de ser a polis em que se criou ali a democracia ateniense, né? Nós tivemos a manutenção das instituições tradicionais. Durante o período, pouco após a morte de Alexandre, houve uma tentativa de insurreição, ou seja, uma tentativa de expulsar ali os macedônios, de vencer os macedônios, que não teve sucesso, que foi derrotada, e nós temos também uma série de melhorias urbanas realizadas em Atenas durante o domínio macedônio. Melhorias urbanas e esse reflorescimento todo que tem mais a ver com a história de Atenas, como um saudosismo, como uma grandeza que marcou essa história de Atenas, do que Atenas naquele período propriamente dito. Ou seja, Alexandre valorizava a cultura grega, Alexandre valorizava a cultura ateniense, então ele valoriza as instituições, as produções atenienses durante o seu domínio nesse pedaço de chão. É daí que nós sempre temos que pensar na história como algo que é uma via dupla, ou tripla, ou quádrupla, e não simplesmente de modo unilateral, como se, Alexandre dominou os gregos, logo os gregos acabaram e começou tudo da civilização dos macedônios. Não, há uma troca, há uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que essa cultura afeta essa aqui também afeta a outra. Então, lembrando da importância de Atenas para a história da Grécia, há uma valorização dessa polis, apesar de neste presente ela não ser mais tão quanto ela já tinha sido em outros momentos. Fechamos esse bloco. Já que estamos falando tanto sobre período helenístico, difusão cultural, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos para a tela, por favor. Apresentando a SP. Um dos aspectos mais encantadores do período helenístico é a questão dos encontros culturais. Elabore soluções para desenvolver criticamente o tema junto a seus alunos. Vou usar aqui uma referência que com certeza você já se deparou em algum momento. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a conquista da Grécia pelos romanos, é comum que a gente fale o seguinte: os romanos conquistaram a Grécia militarmente, mas foram por eles conquistados no âmbito cultural. Por quê? Porque a cultura romana, a partir do momento em que há essa conquista do território grego, passa por uma transformação muito grande. Pense, por exemplo, na mitologia romana, que é muito semelhante com a mitologia grega. Significa pura e simplesmente que os romanos então pegaram a cultura grega para si? Claro que não. É daí essa ideia de encontros culturais, que é o título desta situação-problema. Não dá para nós pensarmos em história como se houvesse algo único, uma única mudança, um povo somente sendo afetado, tendo sua história alterada e assim por diante. Há um eterno trombar, um eterno encontro, uma eterna mudança de aspectos culturais, de organizações, de formas políticas e assim por diante. Vamos para a tela, por favor. Problematizando essa SP. 2 pontos de referência, um ligado às questões políticas atuais e outro voltado à história da Grécia Antiga. Enquanto uma possibilidade, existem tantas outras, né? Então, trocas e intercâmbios culturais, bem como a aversão às práticas culturais de outros povos, é um dos temas mais importantes na atualidade. Veja, nós falamos hoje muito sobre esse mundo globalizado, sobre
É uma cultura que é globalizada, alimentação globalizada, comunicação ágil, que acontece no Afeganistão é transmitido ao vivo, um acontecimento em Nova York nós ficamos sabendo instantaneamente. Então falamos muito em um mundo globalizado, um mundo sem fronteiras. Porém, nunca o mundo teve tantas fronteiras quanto hoje. Veja que é um paradoxo. Nós falamos em algo globalizado no âmbito de vida e de cotidiano, porém, no sentido político, as fronteiras têm sido um tema de discussão cada vez mais acentuado. Então, fala-se em criação de muros para separar países. Nós temos um grande número, um absurdo número de refugiados políticos. É o maior número de refugiados políticos que já existiu, mesmo quando nós pensamos em períodos em que ocorriam, por exemplo, guerras mundiais. Então, falar sobre essas trocas culturais, essa difusão de cultura, esse mundo sem fronteira, hoje, ressalta, necessita que nós também pensemos em fronteiras que são cada vez mais defendidas por outro aspecto. Um desvalorizar aquilo que é visto como outro, aquilo que é visto como estrangeiro, e valorizar um nacional que muitas vezes não faz sentido algum. Tá? Não estou falando em todos os sentidos. Nunca é todo mundo, nunca é em todos os aspectos, mas é uma cultura internacional em detrimento de uma política que muitas vezes defende uma nacionalidade como se nós estivéssemos no século XV. É uma contradição. Vamos lá para a tela novamente. E o segundo, transpor parte desse cenário para o período helenístico. Por exemplo, apesar de nós termos um levar cultura para outros povos e nós temos alterações nesses povos, não significa que um aprender algo novo ou o transformar algo que era corriqueiro para algo diferente significa que você deixou de ser aquilo que era e automaticamente se transformou nesse outro. Então pense, por exemplo, um indiano que aprendesse a falar grego. Eu posso dizer que esse indiano que aprendeu a falar grego durante uma difusão da cultura helenística passou a ser grego? Claro que não. Não faz sentido. Ele segue sendo indiano, mas ele teve contato com essa cultura e automaticamente ele teve essa alteração na sua cultura. Daí a ideia de encontros culturais. Daí a ideia de nós termos sempre essa cultura enquanto algo em movimento e não como algo estanque. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, resolvendo a SP. Faça um exercício de imaginação envolvendo algum dos territórios conquistados por Alexandre e ocupado pelos grego-macedônios. Então, por exemplo, será que os indianos abandonariam todas as suas tradições após uma simples vitória de Alexandre? Uma vitória militar, uma vitória que tem que ser considerada, porque é uma imposição militar. Mas uma imposição militar não significa pura e simplesmente uma cultura ser aceita ou se tornar homogênea, ou se tornar a que existe e única. Será que a fundação de cidades gregas em território indiano seria o suficiente para considerá-lo helenizado? Veja, a questão é essa. Uma troca cultural significa que tanto a minha cultura como o deste que veio sofreu alteração. Sofreu. Não é mais a mesma, não é mais a mesma, é outra coisa que não existia até então. Não significa que essa troca fez com que aquilo que eu era simplesmente deixasse de existir. Quando nós falamos, por exemplo, sobre leituras relacionadas principalmente aqui ao continente americano, nós temos muito a discussão em torno do conceito de mestiçagem. O mestiço é aquilo que é novo, aquilo que é outro, aquilo que não é mais só o nativo, que também não é mais só o europeu, é um negócio totalmente novo que não existia em nenhum outro lugar, marcado por uma troca de cultura, marcado por uma troca de relações. Fechamos esse bloco. Pensemos agora novamente em fontes. Vamos para a tela, por favor. Quais recursos didáticos você poderia utilizar para tornar uma aula sobre Alexandre ainda mais rica e estimulante?
O bom da internet é que ela possibilita que a gente entre em contato com várias coisas. Então, procurar textos que foram produzidos em épocas diversas sobre Alexandre, procurar essas moedas, bustos, esculturas que foram feitas dele, para pensar quando foram feitas, onde elas estão. Então, obras, por exemplo, que datam deste período em que nós chamamos de período helenístico, tudo isso nós podemos entrar em contato, acessar por meio da internet, por meio de museus virtuais, principalmente agora, no contexto que nós estamos vivendo, em que vários museus passaram a ter ali esses tours virtuais que a gente pode ver, né, o que tem ali o acervo desse museu. Tudo isso nós podemos e devemos utilizar em sala de aula. Fechamos esse bloco. Para finalizar a aula de hoje, então, vamos retomar alguns conceitos. Vamos lá para a tela, por favor. Nós começamos falando sobre essas especificidades de cada cidade-estado grega, mas a nossa análise, na verdade, começou até antes, né? Porque nós falamos sobre as civilizações minoica e civilizações micênicas, pensando ali nos elementos que elas tinham em comum e também em elementos diversos. Então, por exemplo, a existência de um rei, e esse rei que era focado para um sentido mais sagrado. Falamos sobre as escritas, que recebem o nome de escrita linear A e linear B, respectivamente. Então, elementos que nós podemos saber hoje justamente por meio de descobertas arqueológicas, até chegar à formação dessas cidades-estados ou polis, que é a mesma coisa, né? Pensando sobre a especificidade de cada uma delas. Então, por exemplo, a democracia ela é ateniense, ela não é espartana. A democracia é restrita à polis de Atenas. Então, um recorte que nós fizemos aqui para analisar um pouco mais sobre essas duas situações, também porque elas são muito diferentes, muito díspares entre si. Vamos lá para a tela novamente. Então, falamos, por exemplo, sobre essa democracia ateniense, lembrando sempre que essa democracia era restrita àqueles que eram considerados cidadãos. E cidadãos eram somente os homens livres atenienses, portanto, filhos de pai e mãe atenienses, homens livres atenienses, ou seja, a mulher, qualquer mulher, não podia participar das decisões políticas. As pessoas escravizadas também não, assim como aqueles que eram estrangeiros, entendendo aqui estrangeiro, todo aquele que não tivesse nascido ali com pai e mãe ateniense, ou seja, todo aquele que não era ateniense. Falamos sobre helenismo, então essa valorização da cultura grega que principalmente aconteceu durante o século XIX, e isso não é à toa, isso não é de graça, isso não é uma coincidência. É um período que os países europeus iniciaram o processo de imperialismo ou neocolonialismo. Isso fez com que pensadores europeus no século XIX se voltassem para a antiguidade para pensar sobre essa cultura que eles mais valorizavam na antiguidade, que era justamente a cultura da Grécia e de Roma, que nós veremos na próxima aula. Não é à toa, por exemplo, como nós já falamos, que a antiguidade da Grécia e de Roma é chamada de antiguidade clássica. O simples nome, que não é simples, já deixa bastante evidente o quanto você exalta muito uma cultura, enquanto você chama os outros povos da antiguidade simplesmente como antiguidade oriental, por exemplo. Vamos para a tela, por favor. E falamos também sobre Alexandre o Grande, pensando ali na expansão territorial desse império, do Império Macedônio, pensando principalmente na questão da cultura helenística, nesse difundir a cultura que é grega, que é macedônia, que também é dos outros povos que tinham sido subjugados pelo exército de Alexandre, e essa difusão dessa cultura. Trouxe, por exemplo, a escultura Laocoonte, que é belíssima, pensar que alguém antes de Cristo, com as ferramentas disponíveis naquele contexto, conseguiu trabalhar com tamanha maestria em mármore. Em mármore. Já é maluco nós pensarmos uma escultura em mármore hoje, né? Porque é um material bastante resistente, né? Com as ferramentas, com a tecnologia que existe hoje. Nós estamos falando de uma cultura de antes de Cristo. Então isso é muito bonito, é muito legal de nós pensarmos também.
Eu espero que você tenha gostado desse nosso momento de análise sobre a cultura grega, lembrando sempre que na história nós sempre fazemos recortes. Essa aula de hoje, uma série de recortes, por exemplo, tratar de Atenas e de Esparta e não de outras polis. E espero que você tenha ficado com vontade de saber mais também sobre essa cultura tão complexa e tão interessante. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.